Evangelho de Lucas, capítulo 13, o versículo 22. Lucas, capítulo 13 e o versículo 22. Eu vou ler um versículo, a igreja lê outro. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Verso 27, toda a igreja. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Amém? Glória a Deus. Se aceite, gente. Glória a Jesus. Que coisa linda, irmãos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Eu gostaria aqui nesta manhã, junto com você, de entender alguns versículos desse texto. Isso aqui não foi eu, foi o Senhor não, nem o de vós, o próprio Jesus. Quando esteve aqui na terra como homem, a Bíblia diz que ele percorria, ele andava de cidade em, de aldeia em, fazendo o quê? Pregando, ensinando. A Bíblia diz que ele percorria as cidades, ele entrava nas aldeias, ensinando e caminhando para o local que nós conhecemos como o centro da adoração, Jerusalém. Ele caminhava lá para o templo, então ele estava mostrando para o povo aonde o povo teria, muito bem, aonde o povo teria que estar, aonde é que o povo tem que estar presente. Não ouvi. Mais uma vez. Por que na casa de Deus? Cria-se um ponto de interrogação. O porquê está na casa de Deus? Existe um lugar para ensinar tão bem como a casa de Deus? Não há outro lugar tão maravilhoso para trazer uma libertação, uma transformação, uma mudança de vida na vida do ser humano quanto a casa de Deus. A pessoa entra dentro da casa de Deus viciada, aí vem uma palavra de Deus que é pregada, que é ensinada. Essa pessoa larga o vício, aceita Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo Salvador da tua alma, cumpre a justiça divina, o batismo nas águas, aí Deus completa batizando ele
vida completamente mudada. Tudo isso por causa do evangelho pregado. Aí Jesus vem fazendo isso. Como homem, sendo filho de Deus, não precisava, mas mostrou ao homem que o homem precisa da palavra. Mostrou ao ser humano que o ser humano precisa da. Faz uma análise. O que seria de você se não existisse isso aqui? Pega nas tuas mãos aí. O que seria de você sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, sem as orientações? O que seria de nós sem esta palavra, esse instrumento que nos traz uma orientação que nenhum outro livro escrito por algum escritor que você conhece e que é famoso ensina como a Bíblia? Aí Jesus pregando, anunciando, eu fico a pensar, a pregação daquele dia que Jesus estava pregando, eu chego até a fechar os olhos, porque não era qualquer pregação. Fecha os olhos que você vai entender o que eu estou pregando aqui hoje. Qual era a pregação que Jesus pregava naquele dia? Era uma pregação de prosperidade? Era uma pregação de riquezas, de bens materiais? Era uma pregação que ia trazer para você luxo, que ia trazer carros importados? Qual era a pregação que Jesus pregava naquele dia? Eita, missionário, o senhor está muito bom de Bíblia. Salvação. Naquele dia ele pregava arrependimento, salvação. Sabe por que ele pregava salvação e arrependimento naquele dia? Porque salvação para você, para mim, para nós é prioridade, irmãos. A pregação daquele dia era tão boa, mas tão gostosa, que um cidadão, um cidadão saiu do seu lugar, aonde ele estava, e foi falar com Jesus. O que ele falou com Jesus, olha, está escrito no versículo 23 do capítulo 13 de Lucas. Diz-lhe o Senhor: Senhor, são poucos os que se salvam. Aquele homem entendeu que a mensagem que Jesus pregava não era uma mensagem barata, não era uma mensagem qualquer, era uma mensagem muito forte, trazendo ao povo ao arrependimento e a salvação de almas. E dentre o povo, uma única pessoa. Isso é de arrepiar os ossos, não é de arrepiar os cabelos, não. De arrepiar os ossos. Uma única pessoa teve o interesse, o intuito, o objetivo de chegar até Jesus e falar: Senhor, são poucos os que se salvam. Porque ele percebe que para ser salvo tinha que ter uma renúncia, tinha que ter uma mudança. Porque na verdade as pessoas na atualidade, nos dias de hoje, quer servir a Deus de qualquer jeito. Acham que para ser salvo é só carregar uma Bíblia, ou vestir uma saia comprida, ou pôr uma saia, ou pôr um terno e uma gravata. Servir a Deus e ser salvo é além disso, é muito mais do que isso. É você entregar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito para Cristo. Aí começa. Para ser salvo, você tem que deixar de praticar as más obras. Aí olha para essa pessoa que está ao seu lado aí, fale baixinho com ela. Para ser salvo, olha para ela, gente, pelo amor de Deus, olha a Deus. Diga para ela: para ser salvo, começa renunciando. Primeiro você larga o pecado, primeiro você deixa as coisas deste mundo para trás, aí você vai deixando a vaidade, você deixa as coisas erradas, aí tem que deixar mentira, tem que deixar
Senhor, sendo assim, é verdade, são poucos os que são salvos, porque na verdade tem que deixar tudo. Aí a Bíblia diz que nós temos que realmente fazer essa renúncia, irmãos. Olha aí. Aí Jesus poderia desprezar aquele homem por causa da pergunta, mas o que ele disse para aquele homem, nenhum de nós podemos esquecer: porfiai por entrar pela porta. O que ele disse para este homem acontece na atualidade. Os evangélicos deste século não querem um compromisso verdadeiro com Deus, não querem realmente viver uma vida santa para com Deus. Há uma diferença muito grande dos nossos antepassados para hoje. Há uma diferença da igreja de antigamente para a igreja de hoje. A igreja antiga, assim eu digo para você, era uma igreja de oração. Era uma igreja que buscava o quê? Santidade. Buscava Cristo, buscava Deus, buscava o Espírito Santo. Pergunta para alguém se ele tem desejo de buscar o Espírito Santo hoje. Pergunta para ele se ele tem desejo de vir para a igreja para orar. Pergunta para ele se ele tem desejo de entregar a sua vida realmente a Cristo, que você vai entender o que eu estou falando aqui hoje. Sabe por quê? Porque ninguém quer mais ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, perde a amizade. Perde a amizade. Você acha que os crentes de hoje querem perder a amizade do ímpio, daquele que faz a vontade do inimigo? Ah, não, o crente quer estar compartilhando as coisas com os cães. A Bíblia falou sobre isso, para nós não darmos as coisas santas aos cães. Quem são os cães que a Bíblia fala, missionário? Os filhos das trevas. Aí o crente quer andar de braço dado, de mão dada com o ímpio. O ímpio vai para o baile funk, ele quer ir atrás. O ímpio vai para o forró, ele quer, eu não ouvi, ir atrás. O ímpio vai dançar uma música circular, ele faz a mesma coisa. O ímpio se maqueia, se pinta, e o crente faz a mesma coisa, porque está vazio. O crente vazio, o que é o corpo dele? É uma oficina. Eu não ouvi uma oficina para o diabo, para Satanás. O crente que tem o seu corpo vazio, ele é o alvo mais fácil deste mundo. Ele é o alvo mais fácil do inimigo. Pergunta para essas pessoas aí que está ao seu lado: você está cheio ou está vazio? Pergunta para ela nesta manhã, porque é uma manhã que eu estou aqui em consagração, é uma manhã que eu estou em oração, e eu não posso estar vazio. Você não pode estar vazio. A igreja não pode estar vazia. A igreja tem que estar cheia e movida pelo Espírito de Deus. Olha para você ver a diferença de alguém que quer Deus, que vive com Deus, e de uma pessoa que aceitou a Cristo, mas ainda não deixou Cristo entrar nela. Este homem fala assim para Jesus: são poucos que se salvam? Porfiai por entrar pela porta. Por que a porta é estreita? Porque apertado é. Porque apertado é o caminho que nos leva à vida eterna. E são poucos que encontram essa porta, irmão. São poucos que querem ser salvos na verdade. Não fica a pensar, deixa eu falar aqui para me
independente de placa, de denominações, pregasse esse evangelho verdadeiro, levando ao povo ao arrependimento, como é que seriam os crentes hoje? Bem melhor. Quer? Bem melhor? O inimigo ia olhar para o crente e já ia sair correndo. Mas hoje, o inimigo olha para o crente e o abraça. É por isso que tem crente caído endemoniado. Sabe por quê? Tem vivido um evangelho qualquer na sua vida. Tem vivido qualquer comida, tem comido qualquer alimento que tem feito mal. Mas já imaginou se os pastores de todas as denominações pregassem Cristo verdadeiro, pregassem o evangelho que levasse ao povo ao arrependimento e à conversão de almas? Como é que seriam os crentes? Os crentes não iam andar não, os crentes iam voar no Espírito. Os crentes iam andar voando. Sabe por quê? Os crentes iam ser todos cheios do Espírito Santo, mas por falta de uma pregação verdadeira, há uma igreja vazia, há uma igreja doente, há uma igreja fraca. Mas nessa manhã o Espírito Santo vai te encher, vai te transbordar, vai fazer você voltar ao primeiro amor, irmão. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O conselho de Jesus para aquele homem foi entrar pela porta estreita. Ele poderia falar assim: ó, tem a porta larga e a porta estreita, escolha qual você quer. Porque na verdade nós pastores estamos com tanto medo de perder uma alma que a gente fala assim: ó, você tem que escolher, você tem que decidir. João Batista pregou dessa forma. Olha como João Batista pregava: raça e vírgula, convertei-vos ao Senhor. Vem Paulo pregando, vem Timóteo pregando, vem os nossos apóstolos e os discípulos pregando uma mensagem verdadeira, como Pedro pregou quando alguém olhou para aquela multidão, vendo aquela multidão ali em cima reunido ali em Jerusalém. Estão tudo embriagado, tudo bêbado. Falou: não, vocês não estão entendendo. Esses varões galileus aqui não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão cheios do Espírito Santo. Aí hoje a igreja quer ser cheia do Espírito Santo. Se a igreja não quer nem participar de um culto de círculo de oração, como é que vai ser cheia? Se uma igreja que não quer participar de um culto do ensinamento, como é que ela vai ser cheia? Se uma igreja não quer participar do corpo e do sangue de Jesus, como é que ela vai ser cheia, irmão? Não estou falando cheia de uma multidão de pessoas, não. Estou falando cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Ainda criança eu ouvia os presbíteros mais idosos pregando. Talvez nem pregava como eu prego aqui hoje, com um pouquinho a mais de sabedoria. Mas quando pregava, a unção era tão grande que as irmãs choravam, os irmãos choravam, a igreja sentia Deus, a igreja sentia o Espírito Santo, a igreja se alegrava com a exortação, com o cajado, com a correção, com aquilo que Deus mandava. Hoje Deus está exortando, sabe o que acontece? Ficamos emburrados com raiva, vai se converter, você está na porta estreita, e a porta estreita é uma porta verdadeira que quer fazer você ser salvo, irmão. Está te levando ao caminho certo. Aquele homem foi enganado, não, missionário Joaquim. Os pastores de hoje estão enganando, falando assim: isso é coisa do homem. Eu preguei recentemente na maior festa do ministério, e eu citei alguns versículos, e eu falei sobre quem foi que deu as leis. Não foram Moisés que deu as leis,
Foi Deus que deu a lei a Moisés, para Moisés dizer ao. Então não foi escrito pelo homem. Não foi o homem que elaborou palavras. As pedras foram lavradas e escritas por Deus. Deus dá a Moisés e diga meu povo. Como é que eu vou falar que os ensinamentos é coisa do homem? Isso são os falsos mestres, os falsos pastores que já estão corrompidos por causa do pecado e dessa imundícia que há no mundo, irmão. Estão contaminados. Aí está fazendo o quê? Uma igreja lavada se contaminar. Uma igreja que está limpa se sujar. E a Bíblia falou ao respeito disso, que nos últimos dias aconteceria isso, que muitos viriam no nome do Senhor, dizendo eu sou Cristo, e enganaria. Eu não ouvi, enganaria. Tome cuidado, gente. Olha para essa pessoa, diga para ela, toma cuidado com o que você ouve, com o que você come. Toma cuidado, porque o Evangelho de Deus é sério. Diga com autoridade, é sério. Eita glória! O Evangelho de Cristo é sério. O Evangelho de Cristo é sério. Se você não quer servir a Ele com seriedade, irmão, está no lugar errado. Porque esse lugar aqui é sério. Esse lugar aqui é sério, missionário Joaquim. Esse lugar aqui é sério, é a casa de Deus. Quando Jesus chegou no templo, ainda estando na terra, como homem, ele chegou lá e viu que a sua casa não estava com seriedade. O que ele fez? A Bíblia diz que ele fez um chicote. Ele fez um chicote. Entrou dentro do templo e viu que havia uma mudança brusca. Em vez de adoração, de louvor, de oração, de palavra, de mistério, de profecia, de dons, de algo bom espiritual, havia comércios, comerciantes comercializando dentro. Aí a Bíblia diz que ele jogou as mesas ao chão, expulsou os cambistas e disse: esta casa é casa de oração. Esta casa é séria. Esta casa é casa de oração. Mas vós transformais em convívios tiradores e salteadores. Quem muda as coisas da casa de Deus é o ser humano, é o homem, é a mulher. Eu nunca vi, irmão, um evangelho tão vergonhoso como o evangelho de hoje. Os crentes não conseguem orar. O macumbeiro, o espírita, que vai fazer o seu despacho, quando ele vai fazer as suas oferendas, ele passa horas lá, preparando e invocando os espíritos. Aí o crente, que é para receber algo bom, não consegue dobrar o joelho e se humilhar e pedir: Deus, me enche do teu Espírito Santo. A oração do crente hoje é só essa: Deus me faz feliz, me faz rico, me dá condições, me dá uma casa boa, me dá um carro bom, me dá vestes boas. Ele não pede nada para Deus que encha Deus de alegria. Ele está tão preocupado consigo próprio que esquece de alegrar o coração de Deus. Uma época atrás o povo viveu isto, e por causa disso eles sofreram. Eu preguei isso, está lá em Samuel, 1 Samuel. O povo deixou a presença de Deus de lado, o povo deixou os ensinos de lado e começou a viver o que eles queriam. Isso é porta larga. O evangelho fácil, o evangelho fácil não vai te levar ao céu. Se o evangelho de Deus fosse fácil, não precisaria nenhuma mudança. Não precisaria você parar de se maquiar, de se pintar, de usar os seus pingentes de ouro. Não precisava de nada disso. O evangelho de Deus é o evangelho mais difícil de viver na terra, porque você tem que deixar os costumes que você vive, você tem que deixar as vaidades que você vive, você tem que deixar as coisas erradas
para adoração, começou a criar imagens, estátuas, e Deus foi ficando irado com aquilo e permitiu que Israel caísse na mão do inimigo. Irmão, duro não é quando você está na mão de Deus, porque se você está na mão de Deus, você está guardado. Tem crente que se assusta quando vem uma revelação falando assim, ó, a partir de hoje a senhora está na mão de Deus, ele fica assustado. Quando alguém revelar você e falar assim, ó, a partir de agora você está na mão de Deus, pula, se alegra, chora, sinta Deus, porque se você está na mão de Deus, você está guardado, você está protegido, você está abençoado, você vai se encher. Mas se você cair na mão do teu inimigo, irmão, você está perdido, porque o teu inimigo vai fazer você sofrer. Ele vai colocar dores, ele vai colocar sofrimento, ele vai colocar morte, ele vai colocar doenças incuráveis. Olha a diferença de Deus para o inimigo. Irmão, Israel ficou na mão do inimigo e doeu, mas doeu ao ponto de Israel não ter mais esperança nenhuma. Aí alguém lembrou que tinha que se humilhar, que tinha que orar, que tinha que se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus ia perdoar os seus pecados, ia sarar a sua terra, ia ouvir a sua oração, e ia entregar cura a eles. Alguém entendeu? E começou a orar, se humilhando perante o Senhor. Aí veio a nova oportunidade, estando nas mãos. Coisa linda é quando a gente está na mão de Deus. Glória a Deus. Se você está na mão de Deus, você está abençoado, gente. Para estar na mão de Deus, você tem que reconhecer os seus pecados, você tem que reconhecer as suas falhas, você tem que aprender a se humilhar perante o Senhor. Para estar na mão de Deus, você tem que reconhecer os teus erros e se humilhar perante o Senhor, para que Ele possa te curar, irmão. A igreja precisa de cura, não é só cura de uma doença física, essa doença é espiritual, que só quer vir à igreja quando há uma profecia, quando há uma revelação. Qual é a maior revelação que a igreja pode receber na atualidade? A palavra. Mas eu sei, estou doente, vem para a igreja, não traz nem a Bíblia, vem para a igreja, não presta nem atenção na palavra, vem para a igreja, não consegue dobrar o joelho, vem para a igreja, não larga o telefone, o celular, vem para a igreja pensando na novela que vai se iniciar antes do culto acabar. Estão doentes, irmão. Esta igreja precisa reencontrar Jesus. É Santa Ceia, irmão. Está pensando que eu vou pregar uma palavra aqui de Santa Ceia, dizendo que Deus só quer só o teu coração? Deus não quer só isso, não. É corpo, alma e espírito. É completo, irmão. Tem igreja aí que ensina isso. Concordo com você. Mas você não está lá, você está aqui. Aleluia. Se você está aqui, viva o que está sendo pregado aqui. Aleluia. Se você está aprendendo verdade aqui, viva a verdade que você está aprendendo aqui e repasse para outra pessoa. Repasse para outra pessoa. Aleluia. Porque o que Jesus ensinou para os seus discípulos, após ele subir, ele diz: ide e fazeis discípulos também. Pregai o evangelho a todos. Não é só os gentios, não é só os romanos, não. Pregue para todos. Ensine o que vocês aprenderam. E a Bíblia diz que eles saíram de dois em dois pelo caminho, anunciando o evangelho verdadeiro, pregando a palavra do Senhor, levando o povo ao arrependimento. Por que é que você tem enganado o teu irmão? Por que é que você tem mentido para o teu irmão? Por que é que você não tem dito a verdade para o teu irmão? Está pensando que Deus não vai cobrar de você isso?
Tem crente que está tão assustado que quando ele vai pregar ele tem medo de morrer, tem medo de ser processado, tem medo de ir para a cadeia. Você está pensando que o Evangelho de Cristo é o quê? O que você imagina do Evangelho de Cristo na terra? Que o Evangelho de Cristo é um bomba-oba? É. A Bíblia diz que nós seríamos entregues por causa da palavra. Nós seríamos entregues aos maus feitores, não é às pessoas boas, não. Aquele que quer te espancar, aquele que quer tirar a sua vida, aquele que quer te chicotear, aquele que quer te envergonhar. A Bíblia diz, por amor a Cristo e o seu Evangelho, nós seríamos entregues a eles. E alguns de nós, presbíteros, seremos mortos. Que ele está tão assustado, irmão, que ele não quer morrer, não. Quer viver para sempre, quer ser um Matusalém, quer viver mais de 900 anos. Vai se convertendo. A nossa vida aqui na terra é passageira. Então aproveita para pregar o Evangelho, irmão. Está entendendo? Esse crente de hoje está tão assim doente que ele não pensa mais na vida eterna nos céus. A vida eterna para ele é aqui na terra. Um lugar que tem criminalidade, um lugar que tem prostituição, um lugar que tem roubo, um lugar que tem assalto, um lugar que tem calúnia, um lugar que você não tem nem sossego na sua casa. Você está dormindo desgramado, o infeliz, o miserável entra na tua casa, arromba a tua porta, abre a tua janela, faz você refém, te prende, te assalta, te humilha. Eu quero vida eterna num lugar desse. Eu quero ter vida eterna lá no céu com meu Cristo verdadeiro. A igreja precisa pensar mais nisso. A igreja de Deus precisa pensar mais nisso, irmão. Para onde é que você quer ir? Se é para ir para o céu, tem que mudar. A mudança começa por dentro e termina por fora. Mas o crente não quer mudar por fora. Quer, será? Nem por dentro. O crente acha que é só levantar as mãos, comprar uma Bíblia e vir para a igreja todos os dias. É mais do que isso ser salvo. Você tem que começar a praticar, obedecer. Se você não obedecer, não adianta você sacrificar a mim todos os dias. O que a Bíblia diz sobre isso? É melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus não tem prazer em tanto sacrifício, a não ser que o Senhor obedeça a sua palavra. Está na hora de você obedecer. Está na hora de você praticar. E para você obedecer e praticar, tem que entrar pela porta estreita. Se não entrar pela porta estreita, não obedece. Sabe por quê? Porque não ensina mais a verdade na porta larga. É só na porta. Falar de Jesus, que Jesus é bom, isso não é tudo. Não é tudo, porque em qualquer lugar fala de Jesus. Eu agora descobri, um vizinho meu tem um centro espírita e ele falou de Jesus para mim. Eu fiquei assustado. Um espírita falando de Jesus? Porque antigamente o espírita odiava o nome de Jesus, falava de Jesus, ele manifestava na hora, caía possesso na hora. Hoje o espírita entendeu que a igreja está doente. O macumbeiro entendeu que a igreja está doente. Aí agora sabe o que ele está fazendo? Fazendo uma ilusão na mente do povo, falando de Jesus para o povo achar que a igreja evangélica é a mesma coisa do centro espírito, do terreiro de Umbanda. Não é! Quem habita lá é as trevas, e quem habita aqui é a luz, irmão. Há uma diferença de treva e luz. Aí o crente não entende isso porque está vazio, vai lá e participa do banquete estragado, achando que luz está lá. Luz está aqui na verdade. Se não há verdade, a luz não está lá. Se não há verdade, meu irmão, a luz não está lá. Se não há verdade, o que está lá é treva, e que é trevas pertence a Satanás. Não vem para cá me enganar não, porque eu vivo pelo Evangelho.
feita, porque muitos procurarão entrar e não. Sabe por quê? Vai ser tarde. Hoje eu prego aqui, hoje outro pastor prega aqui, hoje o missionário prega aqui, hoje o apóstolo prega aqui. Mas um dia vai ser tarde. Um dia vai ser tarde. Sabe por quê? Levante a sua mão para cima. Olha dentro. Essa igreja vai subir. Essa igreja vai subir. Vem da igreja dele, sai da mão. Essa igreja vai subir. Aí quem escutava a pregação pelo lado de fora, ou até mesmo aquele que está aqui dentro, que não obedeceu, vai correr para cá. Eu vou lá ouvir a palavra do apóstolo. Eu vou lá ouvir a palavra do pastor. Aquele pastor que todo dia pregava um sermão na segunda-feira. Eu vou para lá. Isso aqui vai ficar cheio. Isso aqui vai ficar lotado. Isso aqui não vai ter lugar para ninguém, vai ser aceitar, ninguém entrar no corredor. Isso aqui vai ficar cheio até do lado de fora. Um pouco vai entrar em um desespero, em um colapso tão grande, que vai procurar cada porta estreita para ouvir a palavra. Aquele pastor desconcertado que não obedeceu vai ficar para pregar. E ele vai falar assim: ó, abre a Bíblia aí nas cartas. Coríntios, abre a Bíblia aí. Capítulo 11. Ele vai fazer isso. Ele vai ministrar ceia, porque a Santa Ceia é comunhão. Está achando que ele vai fazer isso? Vai fazer. Só que o Espírito Santo não vai mais estar aqui na terra. A unção de Deus não vai estar mais sobre nenhum de nós, nenhuma das pessoas que vão ficar aqui, irmão. O Espírito Santo vai subir junto com você. Quem subiu, o Espírito Santo sobe com ele. Aquele que ficou vai ficar vazio, mais vazio do que está. Aí ele vai querer encher. Aí ele vai começar pela Santa Ceia, fortalecimento. Quem não come minha carne, quem não bebe meu sangue, não tem vida eterna. Aquele que come e bebe a minha carne e meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei. Vai fazer aquele fuar. Vai pregar como nunca pregou. Não vai haver manifestação de Deus. Eles vão ficar aí desesperados. É o que eu li. Procurarão entrar pela porta, mas não, porque a porta já está fechada. Não é essa porta, a porta que está no céu. A porta que só vai entrar lá os santos, os escolhidos, os tratados, os purificados, os remidos, os obedientes, aqueles que viveram a palavra, a santidade. Eles vão entrar pela porta. E os que não entraram vão querer entrar também. Eles vão querer entrar também. E vão dizer: abre-nos. Abre-nos. E a palavra vai ser difícil. Eu não vos. Mas Senhor, eu comia lá. Eu bebia lá. O Senhor ensinava nas nossas ruas. É mesmo. O Senhor pregava nas nossas ruas. Mas a palavra continua sendo a mesma. Eu não vos conheço. Sabe por que não vai te conhecer naquele dia? Porque você não está marcado pelo Espírito dele. Você não entendeu a importância do Espírito dele na tua vida? Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele se liberta, irmão. O Espírito Santo não é pula-pula, não. Há uma diferença disso aí, irmão. As pessoas confundem isso, missionários aqui. Espírito Santo não tem nada a ver com pula-pula, irmão. A pessoa acha que Espírito Santo é só pular. Não, irmão. Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, do erro, da traição, da mentira, do engano, da falsidade. O Espírito Santo te aproxima de Deus. Se você não se aproximou de Deus, é porque você não tem o Espírito
1 Coríntios capítulo 11. Alguém falou forte, é forte mesmo. O versículo 23. Eita glória, tem alguém sentindo alguma coisa de Deus nessa hora? O Espírito Santo está aqui, irmãos. Glorifica Cristo nesta manhã. Não deixe o vazio continuar dentro de você. Você está numa manhã de consagração e Santa Sé. Seja fortalecido no Espírito, irmão. O versículo 23 do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, diga, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Na noite que ele fez a celebração, ele pregou. Quem estava traindo ele participou do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz, versículo 28: examine-se, pois o homem assim, e assim coma deste pão e beba deste, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria não discernir o corpo do. O último versículo: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos. Na noite da celebração, ele tomou o pão e o cálice, partiu, deu: este é o meu corpo, quer partilho? Sabe quem estava lá? Os discípulos. Não estava lá os ímpios. Deixa eu clarear você para você entender. Estava lá os crentes. Os discípulos eram um cristão, eram evangélicos, discípulos, mas um deles não era convertido. Está achando que todo mundo que está na igreja é convertido? Ele pode ter 30 anos de evangélico, mas eu já vi pessoas com mais anos do que isso. Quando a luta vem, ele fala tanto palavrão. Eu já vi. Já vi presbítero, na hora da luta, manda o outro ir para um lugar que só o ímpio manda. Tem ímpio que nem manda. Isso dentro da igreja. Chegar na porta da igreja e dar um chute, dar um tapa, ir para cima do pastor. Eu já vi isso com os meus olhos. Eu já vi. E eu também já vi pagar preço. Certo? Já vi. Sabe por que eu sorri? Porque ninguém afronta Deus para continuar do jeito que está. Por mais que você se humilha, por mais que você reconheça, vai vir consequências. Judas era crente, evangélico, cristão, discípulo, e estava na mesa quando Jesus disse, mas o coração dele estava entregue a Satanás. Quantos que estão dentro da igreja, mas a igreja que era para ser ela ainda não é? Está aqui dentro, mas o Espírito de Deus ainda não entrou dentro dela. O coração dela ainda está vendido a Satanás. Maus pensamentos. Um crente querendo prejudicar outro é o Espírito de Deus? Diga, gente, é o Espírito de Deus? Um crente que se levanta contra um pastor é de Deus? O Espírito de Deus está nele? Um crente que afronta o seu líder de jovem, o seu líder de senhora, o seu líder de senhores, o seu líder de criança, o Espírito de Deus está nela? Um crente que afronta o outro que está do lado dele, o Espírito de Deus está nela? Olha para você ver o tanto de crente, mesmo dentro da igreja, mas o seu coração está entregue a Satanás. É por isso que essa igreja tem que ser curada
pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu entregar algo para a gente já terminar. Preguei na última festa, no sábado e no domingo. Deus falou comigo na madrugada. Eu dormi, fui deitar preocupado e não tinha sono. Uma festa tão boa daquela, mas não tinha sono. O cansaço estava no corpo, mas não tinha sono. E o Espírito Santo falou comigo 3 vezes: a minha igreja está doente. E eu fiquei tão preocupado por causa daquilo, que eu ficava perguntando: mas por que a igreja está doente, meu Deus? E ele repetia: a minha igreja está doente. E mais outra vez eu questionei e eu não via Deus, não via quem falava comigo, mas a voz tremia a cama, a voz balançava, parecia um terremoto. E eu suei igual mais do que soa, quando você está do lado de uma fogueira, aquela sauna, sabe? Quando você está na sauna, que o negócio faz você queimar a caloria, sua bastante. Eu suei mais do que aquilo. 4 horas da manhã, corri para dentro do banheiro para lavar o rosto, para tomar um banho, para ver se parava o suor, e se o sono vinha. Então tomei um copo de leite daquele de 500, ele, chega até a boca para ver se o sono vinha, nem assim veio. Aí a voz falou pela 3ª vez: a minha igreja está doente. Aí a voz acabou, e eu comecei a perguntar: Deus, mas por que, Deus? E ele foi me mostrando. Naquela visão não havia batismo do Espírito Santo. Um culto tão bom daquele, crente olhando no relógio, doido para ir embora, crente preocupado com o Uber, crente preocupado com a janta, crente preocupado com tantas coisas, menos preocupado em ser cheio do Espírito Santo. Aí ele foi falando comigo, ele falou assim, eu falei: mas Deus, eu vi algumas pessoas sentindo. Ele falou: não era o suficiente para mim. Havia muitos corações vazios lá. Havia muitas pessoas com o coração vazio. E eu queria encher, mas estava com a mente voltada para outras coisas, meu servo. A minha carne tremia. Mas quando parecia pior do que quando você está sendo assaltado, que você sente medo, está pior do que aquilo. Tremia, a voz fazia eu tremer. Me encharquei todinho de suor. E no dia seguinte ele falou: eu vou dar um sinal para você ver que a igreja está doente. E realmente, no dia seguinte, eu vi um controle. Igreja doente. A igreja não é um ministério, a igreja é nós. Igreja não é prata, igreja é nós. Quando você vê um contender com o outro, é porque está doente, missionário Jordão. Está doente. E Deus quer te curar aqui hoje. Deus quer nos curar aqui hoje. Não podemos participar do corpo de Cristo doente, irmão. Temos que pedir a cura. Prometa para Deus. Não prometa para mim, prometa para Deus que você vai ser mais crente a partir de hoje. Prometa para Cristo que você vai ser um crente mais alicerçado a partir de hoje. Prometa para Ele, prometa para Ele. Faz um concerto com Ele e fala: Senhor, eu quero que o Senhor me cure, como o Senhor falou com o meu pastor, como o Senhor mostrou que a igreja está doente. Eu quero a cura, Senhor. E eu quero começar, Senhor, curando, pedindo perdão dos meus pecados, se humilhando perante o Senhor. Eu quero, Senhor, recomeçar. Eu estou aqui o tempo de fartar, irmãos. Eu não sinto as minhas pernas aqui de tão leve que eu estou nesse altar. Você está entendendo, igreja? Comece a fazer uma aliança, um concerto aqui com Deus hoje, para você ver como Deus vai te usar nessa terra, para você ver o quanto Deus vai falar contigo nas madrugadas, como o teu louvor vai ser ungido para Deus. Quando você louvar, as pessoas vão sentir Deus, irmão. Quando você pregar, você vai ver a manifestação de Deus. Quando você falar de Jesus para alguém, você vai ver aquela alma se entregar para Jesus. Aleluia. A igreja está doente, não há conversão mais de pessoas, não há mais manifestações de dons, porque a igreja está doente, o coração está fechado para Cristo.
Abre o teu coração e aplauda o nome de Jesus.